Olá, pessoal! Começamos com mais um Multiprosa, e no Multiprosa, Juventude Prateada. Hoje nós vamos falar sobre nutrição. Olha, eu já fiz aqui um monte de anotações para poder perguntar sobre esse assunto, que para a gente é extremamente interessante e muitas vezes negligenciado. A gente esquece da nutrição, a gente às vezes se atropela, a gente acha que comer não deve se preocupar com isso. E aí a Renata está aqui com a gente para poder falar se isso é verdade ou se não é. Primeiro, então, antes da gente começar a falar sobre nutrição, sobre algumas coisas envolvidas sobre esse assunto, eu queria saber quem é a Renata e já agradecer, Renata, por estar aqui hoje com a gente nesse programa falando sobre um assunto tão importante. Renata, quem é você? Bom, meu nome é Renata Brasil, eu sou nutricionista. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje nesse espaço, né, levando informação para as pessoas, a gente trocando muita informação. A nutrição, ela não foi a minha primeira graduação. Eu formei como engenheira ambiental. Eu formei muito nova no colégio, então eu graduei em engenharia. Trabalhei um tempo como engenheira e vi que não era o que eu gostava. E era engraçado porque enquanto eu trabalhava na engenharia, eu ia para congresso de nutrição. Eu já estava nessa área. Você estava no lugar errado, né? Você estava já no sentia lugar errado. assim, né? E aí foi que eu falei, não, vou pedir demissão mesmo e vou fazer o que eu gosto, que foi quando eu entrei na nutrição. E graças a Deus já estou aí, né, há alguns bons anos. Você é de Belo Horizonte? Sou de Belo Horizonte, minha família toda é daqui. Uhum. Então, tive a oportunidade também, depois com o tempo, de ir me especializando, né? A gente vai vendo as áreas que a gente tem maior afinidade. Especializei em esportiva e Ayurveda. Ayurveda eu não entro muito no mérito, porque às vezes o paciente nem sabe. Uhum. Eu coloco uma coisinha, um orégano que eu coloco a mais na dieta em determinado horário. Eu sei que é da Ayurveda, mas o paciente às vezes nem fica sabendo. Uhum. Então explica pra gente um pouquinho o que é. A Ayurveda é uma medicina indiana, ela não tem essa comprovação, ela não é considerada realmente uma medicina. Isso, né, uma ciência. Mas a gente consegue tratar pelos doshas, né, que a gente fala os doshas, a gente trata pelo período de vida da pessoa, porque nós temos 3 doshas principais e os nossos subdoshas, e eles vão variando de acordo com os períodos, os acontecimentos da nossa vida. Uhum. Então, a gente tem que adequar a dieta do paciente para quê? Para trazer esse equilíbrio interno. Então, quando a gente consegue esse equilíbrio interno, por meio da alimentação, ele tem um equilíbrio externo. Ah, pois é. Então, a gente está falando aquilo que eu, na apresentação, já disse. A gente brinca, eu brinco, e é uma brincadeira horrível, tá? Quando eu falo assim, olha, eu tenho que ter um sono perfeito, porque eu alimento pessimamente e eu faço pouquíssimos exercícios físicos. É uma brincadeira horrível, né? Porque eu deveria me alimentar bem, fazer os exercícios físicos e dormir muito bem. Como que a alimentação, dentro desse escopo da saúde, ela é importante? Na verdade, ela é fundamental. Você falou dos 3 pilares. Imagina uma mesa de 3 pés. É o sono, a atividade física e a alimentação. Você tirou um pé dessa mesa, essa mesa o tampo vai cair. Uhum. Então, não tem um que pese mais. São todos importantes iguais. Às vezes, a gente esquece, negligencia mesmo a alimentação. Fica muitas horas sem comer, sendo que talvez você não seja o perfil de ficar muitas horas sem comer, né? Ainda tem isso, né? Numa avaliação, a gente consegue perceber isso. Porque tem aquilo, desculpa te interromper, Imagina. Mas eu faço minhas consultas aqui também. Aquilo de que tem que se alimentar de 3 em 3 horas. Isso é certo ou isso depende da pessoa? Isso depende da pessoa. Não existe regra, nem na medicina, nem na nutrição. Entendeu? Existe aquilo que é mais adequado para você, que é mais adequado para mim, para o João, para Maria, para quem quer que seja. Seria ótimo se você pudesse comer de 3 em 3 horas, talvez, mas às vezes sua rotina não permite. E aí, como que a gente faz? A gente também tem que ter essa adaptação, esses ajustes. Ou talvez te colocar no jejum ou não, entendeu? Então, na consulta, a gente traça o perfil do paciente, a gente vê também pelos exames bioquímicos se precisa, se tem o quadro bioquimicamente falando, de colocar para alimentação de 3 em 3 horas ou não. A gente tem uma cultura que eu acho que ainda é muito presente de falar que, eu sei o que comer.
eu mesmo posso fazer a minha dieta. E aí, quando você está falando dos exames bioquímicos, que são extremamente importantes, que fazem uma leitura, né, sua, é importante a gente procurar um nutricionista, ou assim, besteira, deixa eu fazer minha dietinha aqui mesmo, porque aí eu tiro todo o pão, eu tiro todo não sei o quê, eu tiro toda a gordura. Tira o glúten, a lactose, tira o açúcar, parou de viver e por aí Teve uma pessoa que faleceu recentemente, não foi? Uma influenciadora, se não me engano? Ela só comia frutas. Então, assim, você vê o tanto que isso é grave. E realmente, na verdade, o que acontece? Todo mundo sabe o que é certo e errado de comer. Todo mundo sabe o que faz bem e o que faz mal. O açúcar faz mal, fruta faz bem. Isso é fato. Mas como colocar isso no seu dia? Qual horário? Eu trabalho muito dessa forma, sabe? Há alguns estudos, até recentes, do American College, que mostra a influência do horário que a gente come e o que a gente come no nosso perfil lipídico, na nossa saúde, no nosso desenvolvimento, até mesmo de circunferência de cintura. Entendeu? Então, por isso é tão importante, porque se a gente for ficar ouvindo tudo que está na internet... Agora, muita gente também acha... Quando a gente fala muita gente, você sabe que eu tenho um dedinho meu também, né? Mas quando a gente fala assim, culturalmente, nós achamos que, às vezes, o nutricionista parece uma patrulha em cima da gente. Que vai nos fiscalizar, que vai nos impedir de fazer alguma coisa. Há alguma noção de que isso aí seja certo? Você é uma patrulha para alguém? Olha, eu sou muito brava. Eu sou brava. Se eu der uma deslizadazinha. Mas assim, a gente tem que ter um jeitinho, vamos dizer assim. Eu não posso ser uma patrulha para você. Pelo contrário, eu tenho que saber te ler e te trazer para o meu mundo. Entendeu? E aí eu te convenço, sem querer te convencer, a fazer a minha dieta. Porque é necessário, né? Porque é pra você. Você tem provas científicas de que ela é importante, né? Então eu pego a sua realidade e coloco dentro do plano alimentar para que você entenda que aquilo é importante. E aí você começa a fazer, você começa a ver resultado e aí você se empolga e dali vai. Isso entendeu? Bom, a gente está falando aqui então dessa questão do cuidado, mas tem algo que circula muito aí, que eu gosto do nome jejum metabólico, mas as pessoas conhecem como jejum intermitente. O que é esse jejum intermitente? Como é que ele funciona? Funciona mesmo? Então, o jejum intermitente, ele funciona para alguns casos. Ele foi muito, mais uma vez, falando assim, negligenciado. Por isso que eu falo assim, a gente tem que ser muito crítico com o que lê e com o que aplica, né? Voltando um pouquinho daquela pergunta que você me fez, com o que você lê na internet. Não é simples, porque se você for pegar para ver, muita gente já faz jejum intermitente, sem querer. Acorda, não toma café da manhã, sai na correria, quando vê, tá na hora do almoço, atrasou para o almoço, já ficou 8 horas sem comer, isso já é uma forma de jejum. E são pessoas acima do peso na maioria dos casos. Então, quando a gente fala em jejum intermitente para perda de peso, funciona? Não. Agora, para que funciona o jejum intermitente? Agora eu tô com essa dúvida. Quando você pega um paciente, e olha só para você ver como que é engraçado, quando você pega um paciente com resistência à insulina, que é muito comum, e a gente coloca o jejum intermitente, ele tem uma resposta metabólica maravilhosa. E como consequência, ocorre a perda de peso. Pela melhora do quadro de resistência à insulina. Deu para entender a diferença? É uma consequência, uma coisa da outra. Não tem comprovação, eu tô falando de números, tá? De estatísticas. Não tem comprovação científica do jejum para essa perda de peso. Mas há sim comprovação científica do jejum intermitente para a melhora do quadro de resistência à insulina, do perfil lipídico, né? Do que é o aumento de colesterol. E principalmente quando a gente quer uma melhora rápida do quadro de resistência à insulina. Então, é aquele paciente que já está pré-diabético ou que já é diabético, que a gente precisa ter um resultado muito rápido, a gente coloca no jejum. E tem 3 tipos de jejum. Aquele que você fica 24 horas sem comer. Então, você come hoje, amanhã você não come. Mas, assim, né? Você pode beber água com limão, chá, nada adoçado, nem com adoçante.
Tem aquele que você come 25% da sua ingestão calórica do dia. Então, você faz ali 2, 3 refeições em determinado período do seu dia. E aí entra aquela história que eu falei do ciclo circadiano. Qual horário? Uhum. Porque nessa hora, o corpo ele grava os macronutrientes. O que são? Proteína, carboidrato e gordura. Então, precisa ser muito bem calculado, pontuado. Uhum. E tem o jejum intermitente, que a gente fala de 16 a 18 horas. Também, que também tem a sua eficiência. Mas para cada perfil, a gente indica um tipo de jejum diferente. E é extremamente importante que a gente entenda isso, né? Não é a gente ouvir aqui e falar, então eu vou tentar esse de 24 horas por conta própria, sozinho, em casa. Ela falou que é 24 horas, eu fico então 24 horas. Tudo tem que ter acompanhamento de especialista. Não vá nessa besteira. E olha, ainda vou falar uma coisa mais. Cuidado com as pessoas que se dizem influenciadoras, que não têm conhecimento específico do assunto e que empolgam as pessoas para poder fazer alguma coisa que acaba levando à perda da saúde. Sim, porque o jejum ele tem algumas consequências. Ele tem seus benefícios, né? Claro, ele regula a grelina, a leptina, que é a nossa sensação de fome, saciedade. Mas ele também pode vir a desregular o cortisol. Se desregula o cortisol, você tem uma perda de qualidade do seu sono. E a mesa, e o tripé que eu falei. Entendeu? Você perdeu a qualidade do sono, você perde massa magra. A tendência é que você comece a acumular gordura abdominal. E aí o jejum já começa a perder o efeito. Então, por isso que tem que ser muito bem acompanhado. Ok, muito bom. Mudar hábito é fácil? Depende. Não. Ou não? Não. A gente fala muito em mudar hábitos, que a gente precisa mudar hábitos para algumas situações. E aí a gente fica assim, será que a gente consegue? Ainda tem aquelas estatísticas também falando de depois de 23 dias, depois... Cada caso é um caso, né? Cada pessoa é uma pessoa, Cada pessoa é uma pessoa, cada perfil. Eu acredito muito que isso é pessoal, tá? Uma opinião pessoal. Para a gente ter um hábito novo, para a gente mudar hábito, a gente precisa primeiro ter uma motivação. Se eu não tenho uma motivação, eu não vou conseguir mudar um hábito. E a repetição, é repetição. Não é fácil, você tem que insistir. Aí, quando você quiser desistir, você não... Vou dar um exemplo, atividade física. Qual ser humano ou qualquer animal está preparado para sentir dor? Para começar a fazer atividade física? Musculação, por exemplo, é uma coisa que dói. Você vai ali para sentir dor. Você não quer, mas você vai. Aí você faz 3 meses e desiste. Aí depois você matricula de novo, faz mais 1 mês e desiste. Então, quando você cria uma motivação, aquilo fala assim, não, eu vou todo dia pelo menos 30 minutos por conta daquilo que eu preciso. Isso. E a partir de então, aquilo virou um hábito e você já não consegue ficar sem. Quando a gente fala ainda nessa questão de mudar hábitos, a gente precisa, às vezes, mudar hábitos por uma motivação que seja aquela que a gente tem voluntariamente e outras involuntariamente. Por exemplo, eu tenho que mudar hábitos de uma alimentação porque eu estou com um colesterol alto, né? E aí, já entrando nisso aí, a gente tem um medo, né, do colesterol alto. O que é esse colesterol alto? Como é que a gente evita isso? Não tem receita, tá? É alimentação e atividade física. É estilo de vida. A gente tem que aprender a ter um estilo de vida saudável para prevenir o colesterol. Exceto aquelas pessoas que têm a genética, que já são, né, preponderantes a ter o colesterol alto. Mas o colesterol, ele não é bom, ele não é ruim. A gente fala colesterol mal. Não existe colesterol mal. Colesterol mal é aquele colesterol que tá alto. Aí ele vai ser mal. Até mesmo o colesterol mal, que é o colesterol LDL, que as pessoas falam, ele tem a sua função positiva no corpo. Ele só precisa estar regulado. Entendeu? A gente precisa dele para produzir hormônios. Para produzir testosterona, para ajudar na síntese de vitamina D. Então, ele tem a sua função positiva. E assim como o HDL também... Ele que é chamado colesterol bom, porque ele tira o excesso do colesterol chamado colesterol ruim da nossa corrente sanguínea.
Mas o ponto principal é... Por que eu falei estilo de vida? Com relação ao colesterol, o perigo do colesterol é a oxidação do colesterol. O que oxida esse colesterol? Sedentarismo, tabagismo. Então, são fatores externos e alimentação. Uhum. Entendeu? Que a gente tem que ter o cuidado com esse colesterol mau, o LDL, quando ele estiver elevado, da gente não ter esses 3 fatores para não oxidar a nossa molécula de colesterol. Eu acho que o nutricionista fala verdades, né? Que muitas vezes as pessoas não querem ouvir, né? Exatamente. Você está se alimentando mal. Olha só, o tabagismo, a gente tem que evitar, tem que parar, tem que, né? Porque assim, desestrutura todo o funcionamento do organismo, né? Não tem jeito, desestrutura. E a gente tem que pensar que ao envelhecer, estamos todos envelhecendo, graças a Deus, mas ao envelhecer, a gente tinha no passado um envelhecimento que era muito caótico, né? As pessoas chegavam aos 50, 55 anos, morriam aos 50, 55 anos e morriam adoecidas. Hoje a gente tem um prolongamento, né, da nossa permanência por aqui. Estamos vivendo aí até os 76, 80, 90 anos. As pessoas que estão com 60, 70, elas ainda podem melhorar a sua qualidade de vida? Não só podem, como devem. Pelo amor de Deus. Ou seja, já tô com 60, 70 mesmo, né? Já passou, vou deixar o que vier virar. Não. Inclusive, tem um documentário, não sei se você assistiu, A Vida Além do 100. Tem agora, chegou no Netflix. Chegou, você já assistiu? Já? Você vê aqueles velhinhos, né, os idosos, com a qualidade de vida que eles têm. Então, se você puder fazer alguma coisa para chegar depois dos 70, nos 80, nos 90, com uma qualidade de vida, com saúde, conseguindo movimentar, sabe? Faça. E nunca achar que é tarde demais, né? Porque nunca é. Agora, e para quem está do outro lado, né? Como é que a gente deve se preocupar em casa, com mães, com os filhos, para que eles já tenham um hábito saudável desde a infância? Seja exemplo. Não adianta nada cobrar, né? Seja o exemplo, pronto. A mãe, eu fiquei imaginando aqui. Gente, pelo amor de Deus, é uma brincadeira. A mãe fumando. E falando pro filho, não fuma. Saúde, olha a saúde. Não tem como. Como que você vai educar um filho? Como que você vai ensinar um filho a comer fruta, a comer verduras, legumes, se você não come? Ele não vai entender. Qual que é a importância da nutrição para o esporte? Bom, primeira coisa é o esporte de alto rendimento e a prática de esporte. O esporte de alto rendimento, a nutrição é tudo. Porque você entende que o seu corpo é o seu instrumento de trabalho. Então, aí você começa a pensar para trás. O que vai levar o meu corpo ao meu limite? Meu treino, meu descanso e a minha alimentação. Ótimo. O que vai levar meu corpo a recuperar? Porque um atleta, ele é 24 horas. Ele não fecha um ciclo. Ele treina de manhã, mas ele tem dobra de treino à tarde. Ele nem recuperou do treino da manhã, já treinou à noite, no dia seguinte de manhã já está treinando. Então, como que eu recupero a minha musculatura para eu conseguir dar meu máximo no próximo treino do dia seguinte? Entendeu? Então, são esses fatores. A gente trabalha muito com anti-inflamatórios, com redução dessa carga mesmo, sabe? Da liberação até mesmo do ácido lático dentro da musculatura, para que o atleta ganhe resistência, ou dependendo da prova, se ele precisar de potência. E é muito engraçado, porque assim, a nutrição para o esporte de alto rendimento, ela é um detalhe. Então, 10 gramas de arroz a mais ou a menos faz a diferença. Porque, dependendo da modalidade, você controla seu peso. Você não pode nem estar pesado demais, nem leve demais. Natação, você não pode perder o atrito com a água. Então, se você toma um suplemento errado, por exemplo, uma beta-alanina, que ela dá um efeito colateral na hora. Se você toma errado, ela pode dar um formigamento na ponta dos dedos. E você perde sensação de atrito com a água e você pode ter queda de desempenho. Gente, é muita coisa, né? É muita coisa, né? A gente... Olha, quando a gente é leigo, a gente acha que as coisas... Não é maravilhoso? Mas não, eu tô encantado mesmo. Porque quando a gente fala assim...
eu vou controlar minha própria dieta. É a maior besteira que você faz, porque você pode estar se ferrando. Você pode estar comprometendo toda a sua saúde, né? Eu falo assim, gente, não existe essa profissão, não é à toa, não. Que bonitinho, vou inventar mais uma, né? Não porque aí a gente fala, hoje eu vejo, por exemplo, eu dou muita palestra para idosos em programas de instituições, né? Que tem exercício físico, tem yoga, essas coisas todas. E eles têm acompanhamento nutricional, porque, imagina, tá lá com 70 anos, começou a fazer uma atividade física, ele precisa de uma nutricionista para que, naquele caso também, ele tenha toda a possibilidade para render naquela atividade física. Porque senão pode comprometer algum osso, alguma musculatura, né? E idoso é muito delicado, porque já entra no quadro de sarcopenia, né? Que é a perda de massa magra. Então, você tem que dar um pouco mais de proteína, mas não pode dar tanto, porque você não pode sobrecarregar os rins. Então, eles precisam realmente desse acompanhamento mais de perto. Legal. E a gente tem que encerrar, mas uma curiosidade também. Dentro dos hospitais, há um acompanhamento nutricional eu vou falar de idosos especificamente. Porque tem tudo que você coloca para dentro interfere em algum organismo, né? Ou Sim. Você pode colocar alguma coisa que vai interferir no rim e por aí vai. A nutrição hospitalar, qual que é a importância dela? Bom, são várias áreas de nutrição, né, para atuar, mas aí me fala dessa nutrição hospitalar. Dessa específica, eu atuei muito pouco tempo nessa área, então assim, a esportiva eu tenho mais, vamos dizer, mais poder para te dizer, mas o tempo que eu vi da nutrição hospitalar, ela é fundamental, primeiro, porque o idoso, ele perde peso muito rápido. Ele perde peso. Naturalmente? Naturalmente, porque é o processo da idade. Chama sarcopenia. Então, ele vai perdendo massa muscular, ele vai ficando fraquinho, sabe? Ele fica fraco porque não consegue beber água direito, porque já começa a prejudicar a deglutição. Então, quando você começa a colocar mais líquidos de outras formas, né? Ou até mesmo entrar com alguns suplementos. Isso é muito interessante na nutrição hospitalar, que a gente consegue controlar a nutrição dos suplementos que eles ingerem. Então, você consegue ter uma recuperação melhor para eles. E até mesmo por questão de ferida da pele, né? Que já é uma pele muito fininha. Então, você consegue, com essa suplementação, controle de alimentação, ajudá-los. Assim. Nossa, é uma área linda mesmo. Viu? Parabéns. Obrigada. Nós vamos aproveitar esses minutinhos, então, para poder pedir para você indicar para a gente, da maneira que você quiser, um livro para as pessoas lerem. Olha, livro... Eu queria indicar vários, sabe? Mas tem Nós vamos correr lá no seu Instagram, que vai ser colocado aqui embaixo. Você pode colocar uns lá também. Ai, coloco. Nossa, tem tantos. Eu ia indicar um, mas me veio outro agora na cabeça, que chama O Poder do Agora. Eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente falou. Que a gente pode começar hoje, agora, qualquer momento da nossa vida, a nossa mudança daquilo que a gente quer ser mesmo. Filme. O Preço do Amanhã. Gente, eu adoro esse filme. Nossa. Eu adorei esse filme. Nossa, é um filme adoro. antigo. Eu falo nas minhas palestras sempre. E ele tem muito aquela questão do tempo no braço, né? De como a gente aproveita o tempo. E aquele iniciozinho dele lá é maravilhoso. A gente falando aqui, para quem não assistiu, do filho esperando a mãe no ponto de ônibus e a mãe não chega. Nossa, e a mãe morre. E não é spoiler contar isso não, tá, gente? No início do filme não tem problema não. Mas ele tem uma mensagem muito forte dessa questão da desigualdade. Né? Tem essa questão da diferença social, né? Mas eu acho também, e o tanto que a gente é refém do tempo também. O tempo é a nossa moeda. E tudo que a gente adquire, a gente paga com o tempo. Com o isso tempo. É muito legal, Cafezinho são 3 minutos. Porque, na verdade, é isso, né? Assim, É. A gente trabalha e a gente ganha em tempo, mas também a gente precisa de comprar um notebook, a gente vai pagar com o tempo de vida. Imagina você olhar para aquele notebook e falar, meu Deus do céu. Porque na verdade foi o tempo trabalhado que você precisou para poder comprar aquilo. Exatamente. E para encerrar, uma frase. É uma frase do Cortella que eu adoro. Fala assim, na vida nós devemos ter raízes e não âncoras. Porque legal. Raízes alimentam e âncoras estagnam. Que legal. Muito bom.
Olha, te agradeço muito a participação aqui. Muito obrigada. Que você olhasse para ali e desse seus agradecimentos para quem você quer agradecer. Muito obrigada. Obrigada a todos que me acompanham. Obrigada pela minha família também, que tem dado sempre, me deu muito apoio para eu chegar aqui onde eu estou. E obrigada a vocês e essa produção maravilhosa. Ok. Renato, obrigado pela sua participação. Suas informações são extremamente importantes. A gente tem muito o que aprender com os nutricionistas, com as nutricionistas, e que tenham vida longa, né? Para que possam dar vida longa a gente também, né? Amém. Obrigada. Gente, muito obrigado e até o próximo programa da gente aqui do Juventude Prateada.